Bora produzir, gente! Já comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, onde eu passo aí o passo a passo, um pouco do passo a passo da nossa produção das encomendas. Nesse caso, são duas encomendas que eram no mesmo dia, né? Duas clientes que os pedidos eram parecidos, então eu já gravei tudo juntinho aí pra vocês. Uma eram 100 docinhos com 4 sabores, que era brigadeiro, morango, doce de leite com castanha e leite ninho, e 20 trufinhas que ela deixou a minha escolha o sabor. A outra cliente pediu 25 docinhos de ninho com Nutella, 25 trufinhas de dois amores, 25 trufinhas de café e 25 trufinhas de chocomenta, além de 50 brigadeiros e 50 beijinhos. Então esse dia foi bastante cansativo, na verdade já faz alguns dias que eu gravei, bastante dias, mas eu não tinha tido tempo de editar e agora eu vim trazer para vocês, espero que vocês gostem. E não esqueça, já deixa seu like, já inscreve no canal ou segue a nossa página e compartilha o vídeo aí para que mais pessoas possam aprender as diquinhas. E assiste com o áudio ligado, porque eu vou falando as coisas enquanto eu tá produzindo ali. Então, muitas vezes você deixa de escutar uma diquinha porque não tá prestando atenção no áudio e assiste sempre até o final, tá? Que eu vou passando dicas e falando sobre validade, quantidade, tudo isso eu vou falando ao decorrer do vídeo. Então é importante assistir até o final, tá bom? Bora lá agora! Vou começar fazendo o brigadeiro de morango. Para esse, a gente vai usar uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e Nesquik, tá? Para fazer os docinhos de festa de morango, eu uso Nesquik, também dá para usar gelatina, se você preferir. Então, são 3 colheres de sopa, bem cheias aí, fica um sabor delicioso, gente. O Nesquik e a gelatina, pode fazer assim, cozinhar junto até chegar ao ponto, tá? Pode sorvete e pode suco, não dá certo, porque coalha o leite condensado. E aí, coloquei na panela, misturo bem, como eu falo sempre pra vocês, eu não uso manteiga, a gente usa creme de leite. O ponto é o pontinho de doce de enrolar, aquele ponto que solta totalmente da panela, faz aquele caminho, tá? Nesse eu tô mostrando bem certinho o ponto pra vocês, ó. Em alguns sabores eu vou mostrar o ponto, outros não, porque o ponto é sempre esse mesmo, né? A textura depende do sabor, muda um pouco. Mas o ponto é sempre soltando totalmente da panela, tá bom? Coloquei aqui na minha placa, vocês já sabem, né? Se você acompanha aqui o canal, já sabe que desde que eu comprei essa placa, eu sempre faço os docinhos nela. Tenho só uma, então eu vou fazendo aos poucos. Vou ter que comprar mais uma para quando a produção grande. O de doce de leite com castanha, como o morango e o de doce de leite com castanha era só de um pedido, então eu fiz uma medida de cada, tá? Aí os ingredientes são 100 gramas de doce de leite, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado e 50 gramas de castanha. Eu já compro torradinho e moidinho, eu uso xerém de caju, tá? Pode usar castanha de sua preferência. E aí é o mesmo processo, mexe o tempo todo, raspa bem nas laterais e na panela. Aí ele vai ferver, ele vai reduzir, ele solta, primeiro solta nas laterais da panela e aí depois, por isso que muitas vezes a gente confunde, né? Quando solta na lateral da panela, tem gente que já desliga e daí fica mole. Ele tem que soltar da panela tudinho, tá, gente? Ó, quando vira a panela, ó, tá vendo como ele tomba? Ele tá totalmente solto. E aí, quando a gente passa a espátula, né, esse caminho que forma demora pra voltar quando tá no ponto certo. A minha base sempre é um leite condensado e um creme de leite. Tem gente que faz com meio, antigamente eu fazia com meio creme de leite, tem gente que prefere a manteiga, a margarina, né? Então fica a seu critério, eu tô mostrando pra vocês como eu faço os meus aqui. E aí, enquanto esses dois vão esfriando aqui, pra eu poder desocupar a minha placa, eu vou preparar os recheios das trufinhas. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate nobre, tá? 100 gramas de creme de leite, o creme de leite tá em temperatura ambiente. E aroma de menta, 5 ml de aroma de menta. Então, esse é o sabor chocomenta, uma das versões, tá, gente? Também tem a outra versão que dá pra fazer com brigadeiro de menta e um brigadeiro de chocolate, que também vira chocomenta. Mas esse aqui com ganache fica muito bom, gente. É bom mesmo? Se você ainda não comeu, não conheceu, faz essa receitinha aí pra você provar que você vai ver. E aí, literalmente, é só misturar bem e deixar esfriar, né? Pro de café, também são 200 gramas de chocolate. Lembrando que nos recheios, sempre a gente usa o chocolate mesmo, tá, gente? O chocolate nobre e não a cobertura fracionada. Pro de café também são 200 gramas de chocolate, 100 de creme de leite. E aí, eu derreti um pouquinho de café solúvel.
uma colherinha daquelas de café mesmo, sabe? Aquela colherinha bem pequena. Dissolvi um pouquinho de água e misturei ali. E também é só misturar e deixar descansar. O de Dois Amores é brigadeiro e beijinho. Então, eu fiz aqui com meia caixinha de leite condensado e meia caixinha de creme de leite, 25 gramas de coco ralado, tá? Eu fiz metade só porque as trufinhas pequenininhas não vai tanto recheio, né? E aí, é o mesmo processo. É um processo diferente das ganaches, no caso é o mesmo processo dos docinhos. Liga o fogo, mexe o tempo todo, só que aqui a hora que ele começou a ferver de leve aí, fazer uma borbulhinha bem levezinha, a gente já desliga o fogo, né? Que a gente quer esse recheio bem cremosinho para poder usar aí nas nossas trufas. E lembrando que os recheios para usar nas trufinhas insufladas sempre tem que deixar descansar bastante, tá? Para ficar bem frio e a consistência ficar bem bacana. O brigadeiro de chocolate para o recheio, eu também coloquei meia caixinha de leite condensado e meia de creme de leite. E aí, eu coloquei 25 gramas de chocolate em pó. Nesse aqui, eu uso chocolate em pó 50% de cacau. Eu gosto muito da Melkin, mas tem várias marcas aí para você escolher, né? O chocolate nobre e o chocolate em pó eu uso bastante da Melkin. Já as coberturas eu gosto mais de usar a da Selecta. Mas tem várias marcas, né? Cada um tem a sua preferência. O processo é o mesmo, panela grossa, fogo alto, a espátula de silicone, mexe bem. Começou a borbulhar de levezinho, a gente já desliga o fogo, tá bom? E deixa esfriar sempre fora da geladeira. Na geladeira ele vai pegar a umidade e vai ficar gelado, então na hora de colocar no chocolate não vai dar certo. Tem que ser fora da geladeira, beleza? Vou deixar todos os recheios esfriarem. Não estamos nem na metade da produção e eu já estou cansada, mas faz parte, né? Pausinha para falar para você, se você quer aprender outras 21 receitas de docinhos de festa, esses docinhos tradicionais, eu tenho a apostila digital, com as receitinhas escritas, 21 sabores que são sucesso, tudo bem explicadinho. E para comprar, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição, é o link da Hotmart, o envio é por e-mail, tá bom? Agora vamos continuar essa produção aí, senão a gente não acaba, né? Aqui eu já tirei da minha placa, tanto o de morango quanto o de castanha. O de morango rendeu 30 unidades e o de castanha, porque vai o doce de leite e a castanha rendeu 40, tá, gente? Então, o de castanha, a gente passa na própria castanha, o mesmo que a gente usou, né? Torradinho e moidinho, olha como fica lindo. E o de morango eu passo no leite em pó. Você pode também fazer uma misturinha de leite em pó com o Nesquik, ou passar também no açúcar, tá? Agora, eu vou fazer o beijinho. A mesma base, um leite condensado para um creme de leite e 50 gramas de coco ralado. Eu vou mostrar aqui para vocês fazendo uma medida. Eu faço de 1 em 1, tá, gente? Eu não consigo mais mexer doce com mais de uma caixinha, tá? Dói demais os meus braços. E aí, eu faço de 1 em 1, né? No caso, eu vou fazer 2 porções de beijinho, mas eu cozinho um e depois cozinho o outro, porque é bem pesado, né? Quando tá no comecinho, não, mas quando vai dar o ponto, cansa bastante os braços, né? Depois que passa um tempo, vocês vão ver aí. Não é fácil vida de confeiteira não, né, gente? Mas é gostoso. Então, chegou no ponto, né? Como eu falei pra vocês, solta totalmente da panela e aí eu vou colocar aqui na minha placa. Esse eu tô mostrando pra vocês como eu coloco lá. Coloca quente ainda, tá, gente? Pro creme ir certinho nos buraquinhos. Às vezes, acontece ainda assim de falhar um pouquinho na parte de baixo, tá? Não sai perfeitinho, não. Mas a gente tenta. E aqui eu fiz mais uma porção e já vou colocar ali também. Eu dou, tipo, umas batidinhas na colher na hora que eu coloco ali na placa, que faz, né, o creme descer aí no buraquinho. E depois eu vou ajeitando com as espátulas. Pra ficar retinho e pra ficar até o fundinho ali do buraquinho, né? E aí, agora eu vou deixar essa esfriar. Como eu já tinha feito os recheios, fui fazer parte de outras produções, né? Desenforma, ó, vem esse caninho pra desenformar nessa forminha, tá? Nessa placa. Mas eu preferi com o dedo mesmo. Quando veio a minha aqui, o caninho não veio junto. E aí, como eu tava com pressa de testar, eu usei sem pra testar, né? E depois que chegou aqui, eu vi que era melhor com o dedo mesmo. Então, eu soltei aqui, depois que a gente solta, a gente boleia, tá, gente? Pra ficar redondinho, porque ele sai aí um cubinho, né? Porque é óbvio, né? A plaquinha é altinha.
E aí, mas aí é só enrolar. E aí eu passo no coco ralado mesmo. Então, eu fiz 2 versões, né? Com 2 leite condensado e 2 creme de leite e 100 gramas de coco no total. O coco que eu uso para bolear, o mesmo que eu usei na receita. A cliente pediu 50, dá um pouco mais, não exatamente, né? A quantidade pedida. Então, sempre dá um pouco a mais. Por isso que eu gosto bastante de vender bandejinhas pronta entrega. Porque daí sobrou da encomenda, a gente monta nas bandejinhas e vende pronta entrega, né? Às vezes acontece de ter várias encomendas parecidas e aí você junta os pedidos, também fica mais fácil, né? Mas acaba sempre sobrando alguma coisinha. Aí, quando sobra, eu monto bandejinhas. Nesse caso aqui, sobrou vários sabores, eu fiz mais alguns sabores e fiz várias bandejinhas para vender no final de semana. Olha só, eu passo manteiga na mão para bolear, tá, gente? Senão gruda tudo. E aí, você vai enrolando. É só enrolar, porque daí já tá porcionadinho. É bem prático. Gente, eu comprei no Mercado Livre, tá? Não sei o vendedor, não faço nem ideia. Mas é só pesquisar lá, você pode escolher o vendedor de sua preferência, né? Brigadeiro, aqui eu fiz 3 porções, tá, gente? No vídeo apareceu 2, mas eu fiz 3, porque os 2 pedidos tinham brigadeiro. Brigadeiro rende mais, por causa do chocolate em pó. Rende bem bastantinho. E passei no granulado, tá? Já tem vários vídeos aqui onde eu mostro fazendo tanto o brigadeiro de chocolate quanto esse de leite ninho. Leite ninho são 2 versões, que era 25 para cada, rende em média 30. A minha placa é de 13 gramas. Então, o rendimento sempre vai depender do tamanho que você fizer. Essa placa tem de vários tamanhos também. Antigamente eu fazia os docinhos de 19 gramas, agora eu baixei para 13. Para não precisar aumentar muito o preço, né? Agora, vamos fazer as trufinhas. Gente, eu faço elas aqui com o chocolate nobre. Então, já derreti, já temperei, já ensinei como fazer esse processo para vocês. A forminha que eu tô usando é referência 500, é uma forminha de 12 gramas. E aí, eu coloquei o recheio num saquinho. Fiz o buraquinho, vocês viram que eu coloquei aí metadinha da forma com o chocolate. E depois eu venho com o meu recheio, chama trufa insuflada, tá, gente? Eu faço sempre assim e é bem mais prático. E aí, a gente coloca o próprio recheio, forma a casquinha e depois é só fechar com o mesmo chocolate. Pode fazer a parte das casquinhas com cobertura fracionada, se você preferir, tá? Porque tem que fazer a temperagem, senão não dá certo. A parte do recheio tem que ser chocolate nobre. Aí, a parte da casquinha é opcional. Nesse caso, eu uso chocolate nobre mesmo nas trufinhas. Aí, eu fiz várias aqui, esse era do recheio de café. O pedido eram 25 unidades, então deu 2 forminhas e uma na outra forminha, né? Fiz o mesmo processo aqui na de menta, de chocomenta. Levei na geladeira. E aí, eu vou desenformar e vou decorar só com listrinhas, como o tema tinha azul e verde. E aí, pra decorar, eu uso cobertura fracionada branca. Derreti no micro-ondas, com cuidado, né, pra não superaquecer nem pegar umidade. E aí, ela fica bem fluidinha. Uso os corantes Nail Color. O Nail Color azul, que é universal, você pode usar no chocolate e também nas outras receitas. Botei no saquinho, faz esse movimento de volta pra fazer o riscadinho, né? E aí, é bom que separa os sabores e combina com a decoração da festa. Mesma coisa, então, nas de café eu fiz com o azul e nas de menta, então, com o verdinho. Fiz um verdinho bem clarinho. Agora, eu vou fazer as de 2 amores, tá? Então, são 2 recheios, dá um pouquinho mais de trabalho, porque é pequenininha essa trufinha de festa, né? Mas o processo é o mesmo, coloco o chocolate até a metade. Aí, eu venho com recheio de coco, coloco só um pouquinho, deixando um espaço para poder vir com o de brigadeiro. Essa, então, eu fiz para os 2 pedidos, né? Lembra que tinha o pedido da moça que pediu 20 trufinhas, mas eu podia escolher o sabor. Eu escolhi o de 2 amores, então, aí, que é um que normalmente faz bastante sucesso por aqui. E aí, eu venho com o de brigadeiro, ó. Um pouquinho de cada recheio, fecha. O mesmo chocolate, sempre dá as batidinhas para tirar as bolhas de ar e o chocolate ficar retinho, leva na geladeira. Então, esse aqui eu fiz mais quantidade, ó. Fiz 4 formas e mais um pouquinho ali do lado. E aí, essa aqui, então, eu uso a cobertura branca mesmo, sem nenhum corante para fazer o riscadinho. Eu uso muito esse riscadinho, eu acho bem charmoso, além de ser uma decoração fácil de fazer, né?
A cobertura não tem erro, gente. Tem vários segredinhos, mas não é difícil. Você só tem que cuidar mesmo para não superaquecer e nem pegar nada de umidade. O pessoal reclama bastante, né, que ela fica emplastada, mas é só aquecer um pouquinho demais, que ela emplasta mesmo, não derrete mais de jeito nenhum. Mostrei ali uma das forminhas que eu uso. Eu uso o tamanho número 5. Ainda não consegui comprar de número 6, porque a de número 6 é melhor para esse tamanho de doce. Mas a gente se vira com o que tem, né? Essas que são laminadas, elas são um pouquinho menores, mais fechadinhas. E aí dá certo, porque a tradicional número 5 acaba ficando meio grande para esse tamanho de doce. Para fazer a versão do ninho com Nutella, eu coloquei o gelinho aí, então, na forminha, já no lugar, na caixa. E aí, eu faço um buraquinho com a estequinha e depois eu venho com a Nutella. Esse bico que eu tô usando aqui é o bico 35 da Mago. Mentira, gente, é o bico 4B. É o 4B da Mago, tá? Que é mais riscadinho. Agora que eu vi no vídeo, eu lembrei. É pouca diferença, mas a gente percebe a diferença, né? O 35 tem um pouco menos de dentinhos, fica menos riscadinho. E aí, vocês viram ali, eu começo com a pitanga e giro em volta da pitanga, fazendo essa roseta, e daí vai bastantinha Nutella, né? Foi exatamente um potinho daqueles pequenininhos. Gente, uma dica que eu dou pra vocês, não sei porquê, mas eu acho que a textura da Nutella do potinho pequeno tem diferença dos grandes. Então, pra fazer a pitanga, o potinho pequeno eu acho melhor. Eu compro o pequeno pra fazer as pitangas, né, as rosetas. E aí, eu compro outros tipos para fazer os recheios, eu compro a versão maior, né? Pode ser coisa da minha cabeça, mas eu senti essa diferença, né? Que nem a gente fala dos refrigerantes, né? Quando tem as garrafinhas pequenas, parece que o sabor muda. Mas pode ser coisa da minha cabeça, mas faço os testes aí. E aí eu embalei tudo, então, gente, olha só, o pedidinho de uma cliente, que era os 4 sabores: castanha, morango, ninho e brigadeiro, mais as trufinhas. E o outro pedido aí, então, a caixa aqui dos 20 trufinhas sobrou um pouquinho de espaço, então eu coloquei 3 dos de moranguinho aí que tinha sobrado, né? Também coloquei umas trufinhas a mais pra fechar a caixa, né? Tem caixas que às vezes não dá o tamanho e aí complica a nossa vida, né? E aqui tá o outro pedido, que eram 50 beijinhos, 50 brigadeiros. Até pra editar cansa esse vídeo, gente. Vídeo de produção assim, ó. É uma loucura. Tá aí. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado as diquinhas. Os docinhos, as validades são de 3 dias fora da geladeira. E se você guardar na geladeira até 7 dias. As trufinhas deixa fora da geladeira pra não ficar úmido, né? Não ficar feio na hora da festa. São 3 dias daí, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!